advogado Paulo Moraes, aliás, competente advogado Paulo Moraes, hoje vai ouvir o que tem a candidata Dilma a dizer, né, Paulo? É verdade, processo eleitoral, democracia é isso. É dizer que eu vi o debate de ideias, é importante para saber o que pretende. Dizem que é a continuação do Lula, mas ela é uma outra pessoa com novas ideias. Precisamos ouvir o que ela tem para dizer. Fala uma coisa, na área jurídica, o que você acha mais importante para o novo governo? Eu acho que a questão primordial é a falada e nunca enfrentar de frente reforma tributária. Essa é uma das grandes travas do nosso desenvolvimento. O empresariado teria condições de talvez aumentar ainda muito mais, cerca, acho que 50% com certeza, se o sistema tributário nosso fosse mais simplificado e menos oneroso. Obrigado, Paulo. Obrigado, Márcio. A senhora eleita vai realizar investimentos para corrigir essa deficiência e colocar a infraestrutura em condições adequadas, inclusive para que o país receba a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos? A resposta, obviamente, é sim. Agora, eu não concordo com a avaliação feita. Eu vou dizer por que eu não concordo. Eu participei do imenso esforço que é voltar a investir num país que parou. Um país que falava, vocês não tiraram as obras do PAC do papel. Por suposto, elas não estavam no papel, porque se estivessem no papel era mais fácil tirar. Esse país parou de fazer projeto. Enfim, não tinha os requisitos para investir, nem sabia o tamanho do projeto que ia fazer. O que nós fizemos primeiro foi fazer um esforço enorme e colocar no papel. Segundo, começar a tirar do papel. O Brasil está, nesse ano de 2010, como a gente esperava, com um nível de aceleração altíssimo nos investimentos, principalmente em infraestrutura. Meu amigo Rômulo Dias da Cielo, que veio também prestigiar a candidata Dilma Rousseff. Hoje eu estou fazendo a seguinte pergunta, Rômulo: quais são aqueles 2 pontos primordiais que você considera que o próximo governo tem que trabalhar nos primeiros 100 dias? É a questão, uma clareza muito maior sobre como que vai ficar a política fiscal e também a questão da infraestrutura, os investimentos necessários que o governo vai fazer para tratar dessa questão. Esses são os 2 principais, e daí derivam muitos, né? Porque a política fiscal, sendo extremamente responsável, você pode tratar a política monetária de uma maneira muito mais, por assim dizer, tranquila. E o restante diz respeito a todos os gaps que a economia apresenta, apesar da economia estar de uma forma bastante exuberante, e eu acho que é isso que todos os executivos e empresários esperam que o próximo governo fará, melhor dizendo. Tá bom. Rômulo, Cielo, como está a Cielo? A Cielo está muito bem, já operando multibandeira, capturando não só a Visa, mas Mastercard, Amex, as 3 maiores bandeiras do mundo. Estamos em forma e, como sempre, crescendo e trazendo mais opções para o nosso lojista, que é o nosso cliente no final do dia. Meu amigo Newton Neiva, presidente da Visa Vale, aqui também prestigiando a palestra da candidata Dilma Rousseff. Quero saber o seguinte: os primeiros 100 dias, quais são aqueles 2 pontos que você acha assim, vitais do novo governo? Eu diria para você que eu teria um ponto muito forte e que, se eu tivesse sentado no lugar dela, eu faria. Quais são? Eu daria atenção total à educação. A gente tem que começar pela base, né? O país, para poder sustentar a situação que está desfrutando nesse momento, ele precisa investir muito rapidamente, porque a gente já está com crise de talentos e faltando profissionais para poder fazer a execução das obras e de tudo que a gente precisa fazer. Acho que, para complementar, provavelmente outros palestrantes ou outros convidados por você já fizeram comentários, mas eu também entendo que a reforma tributária é fundamental. A gente hoje tem a projeção que o presidente conseguiu dar ao país, que é uma projeção com uma participação importante no mundo, e a gente precisa ser competitivo para poder competir de igual para igual. Tá bom. Newton Neiva, presidente da Visa Vale, que gentilmente falou conosco. Seria útil conhecer o seu pensamento em relação ao MST, que enfrenta o governo, enfrenta a sociedade, num tema fundamental, mas de forma assintosa e perigosa, e principalmente do ponto de vista de inibir novos investimentos no país. A sua posição sobre o MST, ministro?
Eu não sou do MST, como vocês já perceberam, mas acho o seguinte, acho duas coisas em relação ao MST. Primeiro, nós não podemos compactuar com ilegalidade. Ilegalidade também é ilegalidade. Invadiu edifício público, não está certo. Invadiu propriedade que não tem de invadir, também não está certo. Outra questão é a seguinte, também não vamos reprimir o movimento quando ele está reivindicando simplesmente. Se estiver só reivindicando simplesmente, tem de escutar sim e tem de tomar as medidas. Agora, a grande coisa que nós fizemos em relação ao MST foi que nós instituímos a paz no campo.